Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Estamos começando uma aula muito especial, onde estaremos desbravando a uva Semillon e seus vinhos. É uma uva que eu gosto muito, são vinhos que eu tenho um apreço muito grande, tanto para os seus vinhos secos, quanto para os seus vinhos doces. E quando a gente fala de vinhos doces, a gente está falando de Sauternes. E Sauternes, gente, são vinhos muito especiais. Também é utilizado não somente para vinhos doces na região de Sauternes, como em outras regiões, mas Sauternes, lá em Bordeaux, uma das apelações de Bordeaux, é a grande referência para essa variedade. E assim, esse aroma, essa complexidade, esse aroma que lembra casca de laranja, que lembra notas de mel, que lembra um toque, um chá de camomila, aquela florzinha de camomila, que lembra aromas resinosos, aromas de pêssego, aquele pêssego em calda. É uma complexidade aromática que eu vou falar para vocês assim, ó, inexplicável. Inexplicável. Vou provar com vocês daqui a pouco, né? Já mostro o produtor que eu escolhi para provar com vocês. Eu escolhi esse produtor porque ele tem um preço muito bom. Realmente um preço muito bom. E vale a pena. Então, eu mostro aqui rapidinho, depois a gente fala um pouquinho mais, que é o Chateau Gia Gailan, né? Então, um produtor aí bem destacado. Quem traz para o Brasil é Evino, cobra 100, eu estava vendo a promoção que eles estavam 189 reais por uma garrafa 750 Sauternes. É um ótimo preço e é um produto que entrega uma qualidade bem interessante. Então fica a dica para vocês, tá? Eu normalmente espero as promoções. Como está com preço bom, daqui a pouco também vale para vocês, tá? E aí eu sempre tenho a alegria de poder falar dos vinhos tranquilamente, porque eu compro todos os vinhos que eu uso em aula, não são presentes, não são brindes, são vinhos que eu compro, eu escolho por diferentes perfis, características sensoriais, às vezes por um preço versus qualidade, que é interessante, e eu posso falar para vocês que esse Sauternes é um achadinho, tá, para vocês, aproveitem, porque a Evino é flash sale, tá, gente? Então a Evino compra o lote, coloca um preço, eles fazem uma promoção, bota para vender, quando acabar, acabou. Então aproveitem aí que vocês têm uma possibilidade bem interessante. Mas vamos lá, que eu quero falar um pouco sobre essa uva incrível que é a Semillon. Sobre tudo que ela entrega, tudo que ela pode gerar em vinhos realmente diferenciados, mas não é tão simples assim, porque ela precisa de um pouco de atenção. Inclusive, ela tem uma boa capacidade de expressar as características de terroir. Isso é bem interessante. Então, por exemplo, se a gente provar um Semillon seco lá de Hunter Valley, na Austrália, é um Semillon seco com acidez alta, com um volume de boca super interessante. Aí você vai provar um Semillon, por exemplo, de um corte bordalês, ali de Entre-deux-Mers, em Bordeaux, e já é outra pegada. Já é um vinho que tem um pouquinho mais de complexidade, já é um vinho que tem um pouquinho mais de aquelas notas, né? Principalmente aquele toquezinho um pouquinho herbal. O Semillon não é uma uva que desenvolve notas herbais. Essas notas herbais normalmente são relacionadas no Semillon a um toque meio de erva, mas principalmente aquela nota de fruta. Então faz um perfil bem diferente. E isso é muito legal dessa variedade. A gente olhando, a gente já vê que hoje a Semillon representa vinhos muito significativos em alguns países, em algumas regiões, mas principalmente para algumas vinícolas. Se eu falar para vocês que a gente tem duas grandes referências para Semillon no mundo, dois países como referência, a França, na região de Bordeaux, e a Austrália, principalmente na região de Hunter Valley, que fica ali ao norte de Sydney. Uma região que realmente
gera um perfil aí muito único de Semillon. E a gente olhando aqui, a gente já vê e pode marcar, né? Então eu vou marcar aqui para vocês, que os vinhos de Hunter Valley são vinhos que realmente têm uma diferenciação, que têm um destaque muito grande. Agora, são grandes vinhos. Se a gente pegar a Tyrrells, por exemplo, que é um produtor incrível, eles têm um vinho chamado, né, Vet One, que é incrível, é um dos melhores Semillons secos do mundo, é espetacular, com uma capacidade de guarda enorme, e essa para mim é uma das grandes distinções, é uma das grandes referências para Semillon, é que os bons Semillons, eles têm uma capacidade de guarda e eles melhoram com o tempo. Normalmente, quando jovens são um pouco neutros, quando evoluem os vinhos ficam complexos, saborosos, ficam amplos, e aqui está um dos grandes diferenciais. Mas isso para os vinhos secos, porque para os vinhos doces, quando a gente fala principalmente de Sauternes, a gente está falando aí de vinhos simplesmente fora de curva. Falei para você, Sauternes, na minha opinião, é o melhor vinho doce branco que tem no mundo. Tá? Minha opinião pessoal. Gosto de muitos outros grandes vinhos doces, né? Dos TBAs e os BAs alemães. Gosto de muito, né? Os Ice Wines. Gosto de muitos vinhos brancos doces. Mas Sauternes eu tenho um apego um pouquinho maior. Eu tenho uma relação, assim, de vontade com Sauternes um pouquinho maior. Mas falando nisso, falando de Sauternes, falando de Semillon e Sauternes, essa é provavelmente a origem dessa variedade. Ela, muito provavelmente, ela surgiu na região de Sauternes. Por isso que ela é a uva principal desse estilo de vinho, ou vamos chamar dessa apelação, que é o mais adequado. Né? Lembrando que Sauternes é uma apelação que fica ali na margem esquerda de Bordeaux. A gente já chega lá. E ela é uma variedade, então, que ela já tem uma referência importante aí, praticamente desde o século XVI, século XVII, e vai ganhar uma notoriedade maior ainda no século XVIII. Tanto que o nome, e olha só que interessante, o nome Semillon, muito provavelmente, tenha uma relação com a citação a Saint-Émilion, que na fonética local, principalmente no idioma um pouquinho mais antigo lá na região, que tinha uma cultura, uma influência muito importante, né, de dialetos locais, fazia uma pronúncia de Saint-Émilion, seria Saint-Émilion, ficaria uma pronúncia muito relacionada a Saint-Émilion, Saint-Émilion, ficaria quase um som de I, né, Saint-Émilion. E aí veio a Semillon, que depois a uva foi grafada desse jeito. Mas, muito provavelmente, essa grafia seja relacionada pela cidade, e talvez porque essa é uma cidade muito antiga e uma cidade muito comercial. Então, provavelmente, se fazia negócios com esse vinho ali, ou a uva tinha um destaque muito grande ali, não por ser plantada, mas por ser um local que reunia muitas pessoas, muitos comerciantes, talvez muitos, né, principalmente esses comerciantes andarilhos que iam de um lado para o outro, né, então provavelmente essa transição aconteceu da uva para Saint-Émilion, ela é plantada em Saint-Émilion para os vinhos, principalmente brancos, mas com pouquíssimo volume. É em Sauternes que ela tem o seu maior volume. A gente olha daqui a pouco as regiões. Mas, ou seja, o nome, então, vem muito provavelmente dessa inspiração de Saint-Émilion. Saint-Émilion virou Semillon daqui a pouco. E a uva ganhou o nome de Semillon. Tanto que não só ela é a uva branca mais plantada de Sauternes, como ela também é a uva branca mais plantada de Bordeaux todo. De todo Bordeaux. Por mais que Bordeaux represente aí das uvas brancas algo em torno de 10 a 15%, depende da safra. Então, né, mais ou menos aí, representa de 10 a 15% as uvas brancas. Desses 10 a 15%, quase metade disso é Semillon. E depois vai vir
Em segundo lugar, a Sauvignon Blanc, com volume significativo, aí algo em torno de 40, 40 e poucos por cento, e o restante das outras variedades, como Muscadet e outras. Pois bem, olha que interessante. Então, a Semillon, ela é a uva branca mais plantada de Bordeaux, e se a gente pegasse algumas décadas atrás, né, transitando um pouquinho mais no tempo, muito provavelmente, ela era uma uva que tinha um apreço muito maior, porque ela também tinha um volume muito maior. E aí, com o passar do tempo, claro, os vinhos de Bordeaux transitam muito em estilos de destaque de acordo com a época. Hoje os vinhos tintos são os maiores protagonistas e as uvas brancas foram perdendo um pouco de espaço. E claro, a Semillon também, mas ainda assim é a uva branca mais plantada de Bordeaux. Então, olha que interessante. Pois bem, e essas informações, tá, gente? Porque assim, quando a gente fala de algumas variedades, elas têm muitas informações que ainda não são 100% comprovadas. Então, tem muitas pesquisas, tem muitos estudos pela Universidade de Bordeaux com essa variedade, e eu gosto muito das citações, principalmente do Wine Grapes, que é a publicação da Jancis Robson, enfim, né, com alguns outros autores, sobre uvas. Então, as citações do Wine Grapes, as citações normalmente que eu trago aqui para vocês, são citações que eu pego de lá do Wine Grapes, a menos que tenha algo mais atualizado, alguma publicação um pouco mais recente de alguma universidade ou de algum autor, e aí eu gosto de complementar. Mas normalmente a base é do Wine Grapes. Pois bem, olhando um pouquinho sobre estilos, o que Semillon produz? O que ela gera de vinhos? Quais são os estilos protagonistas? E para começar, os dois grandes protagonistas, o maior de todos, sem sombra de dúvida, são os vinhos brancos doces. Mas, sem sombra de dúvida. Ah, mas você estava falando, Marcelo, de vinhos brancos secos. Sim, e fazem ótimos, muito bons vinhos excelentes muitas vezes. Mas ainda os vinhos doces são maiores protagonistas. Por causa de Sauternes, né, gente? Por causa de Sauternes. Então, e aí, se a gente pegar produtor, Chateau d'Yquem, que é a grande referência de Sauternes, apesar que existem outros produtores, principalmente os Premier Grand Cru, que a gente tem ali em Sauternes, são vinhos realmente espetaculares, né? São vinhos realmente destacados. Mas vamos lá, vinhos brancos doces. E depois, o segundo grande estilo são os vinhos brancos encorpados, volumosos. A gente vai ver daqui a pouco que a casca da Semillon é um pouquinho mais grossa. Então, de acordo com o produtor, maturação de uva e tudo mais, pode fazer alguns vinhos brancos aí, com bastante volume de boca, com bastante sabor, né? Pode fazer uma prensagem um pouquinho maior, né? Extrair um pouquinho mais de característica da casca e pode fazer vinhos aí bem volumosos. Certo, ok, esses são os maiores destaques para a Semillon. Mas ela é uma uva branca que também dá para fazer vinhos brancos espumantes, pouco utilizado, mas pode-se utilizar, e dá para se fazer vinhos brancos também mais leves. É só aumentar o volume dela por hectare, né? Basta aumentar aí a produtividade da área, né? Gerar mais uva por hectare, e aí vai ter um vinho um pouquinho mais diluído. E até ela é utilizada assim em alguns lugares. Mas não é o que ela tem de melhor. Não é o que melhor ela pode entregar. Ah, Marcelo, mas se você falar que não é o que ela entrega de melhor, mas tem produtores que fazem isso, mas isso qualquer uva pode o produtor escolher se entrega o melhor dela ou se vai fazer vinhos de maior volume, maior quantidade. Sim, isso é verdade. Mas a Semillon especificamente, ela é uma uva que ela até não é tão difícil de ser cultivada, mas a questão é muito da aceitação de mercado. Então, ela não é das mais produtivas em volume. Então, muitas vezes, quando o produtor quer fazer um volume maior, ele escolhe outras variedades. E até porque a Semillon, como um todo, até para corte em vinhos de maior volume, ela até fica um pouco mais interessante. Por quê? Porque muitas vezes ela carece um pouco de acidez. E ela é um pouco mais neutra,
ou os vinhos são um pouco mais neutros quando jovens. E vinhos mais simples, normalmente são vinhos que você vai vender mais rápido. Você quer girar rápido, são vinhos baratos para você comercializar rapidamente. Então, a Semillon em varietal, como ela é um pouquinho, os vinhos são um pouquinho mais neutros quando jovens, não é algo tão interessante para o produtor. Aí no corte, sim, pode trazer uma outra variedade que pode complementar a Semillon. Uma outra variedade que traga, por exemplo, um pouco mais de aroma e um pouco mais de acidez. E aí, por exemplo, entra a Sauvignon Blanc, que é a grande parceira da Semillon. Então, já vocês já começam a pensar muito por que dessa relação Semillon-Sauvignon Blanc. E isso em Bordeaux e em outras regiões. E é legal também eu fazer essa aula, porque eu acabei de voltar lá de Bordeaux, né, e acabei de voltar de Sauternes, eu estive visitando a região de Sauternes, estive visitando alguns produtores, e também a área como um todo, e aí eu quis, claro, trazer para vocês essa referência aqui, porque muita gente já ouviu falar do famoso Chateau d'Yquem, e ele dá grande referência para Sauternes, porque ele é a grande referência de Sauternes, e eu trouxe a foto aqui, então, o que é o Chateau d'Yquem? Então, aqui vocês conseguem ver a imponência do Chateau d'Yquem, uma propriedade antiga, e eu tive lá visitando, né? A gente fez uma visita técnica lá bem interessante, claro, provando os vinhos e tudo mais, e entendendo exatamente essa relação que hoje o Chateau d'Yquem tem, questão de terroir, questão de estilos de vinho, que eles estão pensando para o futuro, mas principalmente com os demais produtores, que é muito legal, ele é uma grande referência para Sauternes. E ele levanta muito forte esse nome, região Sauternes. Claro, é um dos vinhos mais caros da região, né? Um vinho aí que custa, na Europa, a garrafa de 750 na faixa de seus 400, 500 euros, safras mais jovens, safras mais antigas são muito caros, e entrega muito. Então, esse aqui é o famoso Chateau d'Yquem, né? A gente vê pouca foto do Chateau d'Yquem, então tá aqui a foto, o lugar é muito bonito, né? Propriedade muito, muito bacana, e a gente entende um pouco essa ideia, né, da relação de Sauternes. Eu vou deixar para falar um pouco mais depois, mas eu tô com o que acontece em Sauternes, então, muito recente, muito atual. Em breve eu vou fazer uma aula só sobre isso, porque vale a pena. Mas só para a gente pegar como referência, maior citação, maior relação uva Semillon, com certeza é com Sauternes, tá? Mas assim, ó, com certeza. Outros conseguem fazer muito bem, mas com certeza Sauternes aí é o mais diferenciado. O que a gente já pode pensar de características da Semillon? Primeiro, é uma variedade que eu já vou trazer as características vitícolas, mas ela, de modo geral, quando a gente pensa na questão vinho como um todo, ele, de modo geral, são vinhos um pouco mais neutros quando jovens. Então, acaba tornando ela menos interessante, principalmente para vinhos de giro rápido. Então, ou pode se tornar interessante normalmente quando tem corte. É suscetível a botrytis, e aqui um ponto bem importante dela. Ela também é uma uva de destaque na região de Sauternes, porque ela é muito influenciada pela botrytis cinerea. E isso vai tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Tá? Quando a gente chegar em Sauternes, eu explico um pouquinho mais a questão da botrytis. E tem um bom potencial de envelhecimento, os seus vinhos, principalmente aqueles um pouquinho mais concentrados. Esse bom potencial de envelhecimento também vai de uma boa capacidade dela de relação com a madeira. E os bons Semillons normalmente têm passagem por madeira, seja nos vinhos doces, seja nos vinhos secos. Características aromáticas, normalmente, dos vinhos. Então, vai desde notas cítricas maduras, normalmente nesses vinhos de locais um pouquinho mais frescos, então, às vezes uma nota de toranja, às vezes uma nota de lima, locais um pouquinho mais quentes, aí já começa aquelas notas de fruta de pomar, aquela nota de pêssego, de pera, muito característica aquela nota, né, de um damasco. E quando evolui, aí tá o grande diferencial. Assim, os melhores Semillons, principalmente
secos, mas entre secos e doces também, porque o vinho doce, principalmente quando ele é atacado pela botrytis, muda completamente o perfil aromático, tá? Mas os vinhos doces, que são um misto ali entre botrytis e colheita tardia, muitas vezes mais colheita tardia do que botrytis, ele, quando evolui, ele também vai desenvolver essas notas como vinho seco, principalmente quando tem menor incidência da botrytis. Tá? Então, vamos fazer só uma observação aqui. Quando a botrytis ataca a uva, eu vou explicar a botrytis mais para frente, mas quando a botrytis ataca a uva, ela muda o caráter da uva, da variedade, e ela principalmente perde suas características varietais. Ela vai desenvolver as características da botrytis. Então, vamos pensar que a botrytis não atacou. Então, tanto para vinhos secos quanto para vinhos doces, quando jovens, não são tão aromáticos. E o melhor vai se desenvolver principalmente com seus aromas terciários. E esses aromas terciários, aí são muito gostosos. Ele lembra, guardadas as proporções, a Semillon lembra quando ela evolui bem, os aromas terciários lembram um pouco Riesling, inclusive aquelas Riesling evoluídos, tá? Riesling renano. Principalmente aqueles aromas relacionados com os hidrocarbonetos, aquele aroma que lembra um pouquinho, né? Aquela nota de derivados de petróleo, aquela notinha de querosene, aquela gasolina, aquele arominha meio de solvente, aquele aroma, muita gente gosta. Eu sou um que eu gosto dessas notas quando bem equilibradas, né? E a Riesling desenvolve isso muito bem e a Semillon desenvolve isso muito bem. Lembra um pouco, tá? Pois bem, então essas notas terciárias que lembram um pouco assim, própolis, que lembram um pouco esse mel, essa cera de abelha, que lembram um pouco essas notas, né, de chá de camomila, o floralzinho da camomila, lembra um pouco essa nota de gengibre seco, lembra um pouco essa nota de casca de laranja confit, sabe, que ela tem aquele docinho de casca de laranja que é com açúcar, né, que eles fazem uma cocçãozinha ali da casca da laranja com açucrinha, que é um docinho que eu gosto bastante, e desenvolve muito bem isso. Então, o melhor Semillon são Semillons que têm um processo de evolução. E eu vou falar para vocês, quando tem passagem por madeira, ainda mais, tá? Não é obrigatório, nem nos vinhos doces, nem nos vinhos nos vinhos secos, mas tem um bom perfil. Bom, falar um pouquinho do perfil vitícola, ou seja, da variedade na videira. Então, ela tem uma maturação intermediária, o ciclo dela é um ciclo um pouco menor, então isso é bom para Bordeaux, porque ela brota um pouquinho mais tarde, então ela escapa um pouquinho ali daquela transição do inverno para a primavera, e a gente tem aquelas geadas um pouquinho mais tardias. Bordeaux sofre um pouquinho menos com geada, né, mas tem um pouquinho mais da umidade. Então, é legal que ela brota um pouquinho mais tarde. A gente tem uma boa concentração de chuva também, que entra ali no final do inverno, né, em Bordeaux. Bordeaux é bastante chuvoso. Então, é legal essa brotação, né, vai acontecer na primavera. Então, é legal essa brotação acontecer um pouquinho depois, que escapa daqueles intempéries, principalmente da transição inverno-primavera. E ela tem uma maturação relativamente mais curta que outras variedades, ciclos mais curtos que outras variedades. Então, isso também é bom para Bordeaux, porque colhe mais cedo. E lembrando que Bordeaux também é chuvoso no verão, sempre tem uma transição muito importante, uma oscilação muito grande de safras, então, com a quantidade de chuva e tudo mais. Então, quanto mais cedo colhe, melhor. E a Semillon é uma uva que se adapta bem a isso. Ela tem um vigor moderado e também uma capacidade de rendimento muito variado. Então, questão de vigor, né? Precisa de manutenção na videira, mas não é daquelas mais chatas nesse sentido, ou seja, pode ter uma boa produtividade, com uma manutenção um pouquinho menor, e o rendimento vai depender muito da região e da escolha do agrônomo, do enólogo. Ou seja, quanto vai render uma variedade? Solos um pouquinho mais férteis, pode render bem mais, daí tem que fazer mais controle, né, tanto de vigor vegetativo quanto de rendimento, volume de cachos, etc. Mas também uns solos um pouquinho mais pobres, e aqui ela gosta e se adapta muito bem a solos pedregosos e solos argilo-calcários, ou seja, se adapta muito bem a Bordeaux,
quase todas as áreas de Bordeaux, né? A gente sabe que esses são os solos mais importantes de Bordeaux, solos pedregosos, solos arenosos, solos argilo-calcários. Então a gente está falando de solos pedregosos e argilo-calcários, que ela se adapta muito bem. Então isso também é muito positivo. Casca grossa, e esse é um ponto importante. Ela até ganha uma coloração, quando ela amadurece, que vai para uma coloração bem peculiar. Ela ganha uma coloração meio acobreada, assim, ela vai, mesmo não atacada pela botrytis, tá? Quando ela é atacada pela botrytis, a uva murcha. Ela fica, já mostro para vocês uma foto, mas ela fica com a uva bem murchinha, assim. Agora, se não é atacada pela botrytis, e ela tem essa predisposição, e aí tem uma predisposição muito bacana, que é ser atacada pela botrytis, e essa botrytis se tornar a famosa podridão nobre. Porque a botrytis é um fungo que vem com a umidade. E isso, de modo geral, vai acabar com o cacho, vai destruir. É um fungo, destrói o fungo. Literalmente destrói o fungo, literalmente destrói o cacho. Mofa, é um mofo. Mofa, tá mofado. Só que percebam que a Semillon ela tem os grãos um pouquinho mais afastados. O cacho é um pouquinho maior e os grãos um pouquinho mais afastados. Isso é muito positivo, porque em locais aonde se tenha principalmente umidade no começo do dia e você tenha depois o sol e o calor vindo no restante do dia, isso favorece que esse fungo botrytis se desenvolva, mas não o fungo ruim, né, que é a chamada podridão, né, ou botrytis podridão, ou podridão botrytis, né, ou simplesmente podridão, ou botrytis cinzenta, que é o termo mais utilizado, né, ou seja, que é o fungo que estraga a uva. Esse mesmo fungo, quando tem esse fenômeno, umidade de manhã, normalmente neblina, metade do dia para a noite, sol e calor, aí esse fungo se transforma no que a gente chama de podridão nobre. A casca da uva fica mais fina, o fungo rompe um pouquinho a casca da uva, enfim, vai ter umas transformações bem importantes, e a uva tem uma transformação muito importante aqui, e aí vai concentrar açúcar, vai reter acidez, vai mudar o caráter varietal da uva, mas isso é muito difícil de acontecer. E em algumas regiões, isso acontece por uma predisposição em uvas que favorecem isso. A Semillon é uma uva que favorece isso. Mas mesmo assim isso é raro, tá, gente? Poucos lugares no mundo isso acontece. Em Bordeaux, em Sauternes, acontece. Não só em Sauternes, se a gente pegar ali um pouco mais para a região, Sauternes, Barsac, é próximo ao rio, por causa da umidade do rio, a neblina que o rio traz a umidade, depois sai a neblina, vem o sol. E a Semillon é uma uva que é muito suscetível a isso. Então, a gente tem uma variedade que, olha, é uma variedade muito nobre. Muito nobre. Só que por que ela não tem tanto destaque no mundo? Muita gente vai perguntar, né? Primeiro, que ela não se adapta a qualquer lugar. E depois, porque principalmente os seus vinhos, quando jovens, eles não são os vinhos mais interessantes. Para corte, ok. Mas o que vai agregar ela no corte? Então, primeiro, os aromas, normalmente, quando jovens, são aromas mais neutros. Não são aromas tão desenvolvidos, né? Não são aromas tão amplos e tudo mais. Então, uma intensidade média para média menos. Não tem tanino. O álcool, normalmente é um álcool médio com um corpo médio para um corpo médio mais. Esse é um grande destaque da Semillon. Semillon é um pouquinho mais encorpado. Os seus vinhos são um pouquinho mais encorpados. Só que atenção à acidez, porque ela tem uma predisposição a ter uma acidez um pouco menor. Então, acidez normalmente, acidez média menos a média. Tá certo. Tem alguns lugares que é um fenômeno e a acidez, às vezes, ela é altíssima. Hunter Valley é um exemplo. Né? Hunter é a acidez dos vinhos de lá é impressionantemente alta. Né? Mas ok, não é o convencional. E é por isso, inclusive, que ela se dá muito bem em corte com a Sauvignon Blanc. Porque a Sauvignon Blanc vai trazer acidez e a Sauvignon Blanc vai trazer aroma. O que ela dá para a Sauvignon Blanc? Corpo.
Então, o corte Semillon e Sauvignon Blanc vai ser muito interessante para vinhos jovens e até vinhos, e aí estão falando de vinhos tanto doces quanto secos, vinhos que se tornam mais interessantes, mais amplos, vinhos mais equilibrados. Aí está o destaque da nossa queridíssima Semillon. Olha que interessante. A Sauvignon Blanc, ela não é uma uva de tanto protagonismo para a questão da botrytis. E a Sauvignon Blanc também não é uma uva tão interessante para passagem em madeira. Porque o melhor de Sauvignon Blanc é exatamente o seu perfil mais varietal, jovem, fresco, acidez alta, aqueles aromas muito centrados em frutas mais frescas, cítricas, as notas herbáceas muito marcadas, bem o oposto da Semillon. Então, o que normalmente acontece hoje nos vinhos secos quando faz com Semillon? Principalmente em Bordeaux, tá? Que é uma das grandes referências. Bordeaux, o que faz? Normalmente vai fazer, de acordo com o perfil do produtor, área de vinhedos e tudo mais, vai fazer um corte Semillon, Sauvignon Blanc, muitas vezes próximo. 50-50, ou às vezes ele quer um vinho um pouquinho mais de guarda, vai botar um pouco mais de Semillon, quer um vinho para um consumo um pouco mais jovem, vai botar um pouquinho mais da Sauvignon Blanc. Nos grandes vinhos, aí depende da busca do produtor também. Então, dos grandes vinhos secos de Bordeaux, depende da busca. Nos vinhos de Sauternes, a Semillon é a uva principal. E normalmente, Sauvignon Blanc vai entrar quando entra em volumes pequenos. Então, por exemplo, o vinho que eu estou degustando com vocês, que eu vou degustar com vocês daqui a pouco, ele é um vinho que ele é 100% Semillon. Lembrando, tá? Sauternes é uma região daquelas clássicas do Velho Mundo, muito clássica, né? Muito reconhecida, muito destacada. Então, é uma região que ela não dá destaque para a variedade. O que eles vendem é a apelação, a área, né? A região específica. Então, o que eles vendem aqui? Eles vendem Sauternes. Então, não está escrito aqui Semillon em nenhum lugar. Às vezes, no contrarótulo. Deixa eu ver se esse aqui diz. Não diz. Ele não diz aqui. Ele não fala nada. Eu fui ler na ficha técnica e sei que ele é 100% Semillon. Que isso também pode oscilar de acordo com o ano, de acordo com a safra. Então, o produtor pode escolher se ele vai dar mais ou menos atenção. Ele escolhe, né? Se ele vai dar no corte, botar um pouquinho de Sauvignon Blanc no corte de Sauternes ou não. E isso, de modo geral, acontece para o mundo. Tirando algumas áreas, como eu falei para vocês, principalmente na Austrália, que dá um destaque para varietal Semillon, mas mesmo assim pode entrar umas pitadinhas de outra coisa ali, de algum outro vinho, alguma outra uva. E quem está copiando isso para os vinhos secos é o Chile, copiando. Copiando não é um termo adequado, tá? Quem está fazendo parecido com o que a Austrália faz é o Chile. Algumas regiões do Chile hoje começaram a dar destaque para Semillon, alguns produtores, né? Bouchon está fazendo isso, e fazendo vinhos varietais nessa linha, parecido com a Austrália, e de vez em quando colocando um pouquinho de outra uva ali para trazer uma acidez, um toquezinho aromático. Porque, lembra que eu falei para vocês que a Semillon ela tem uma capacidade muito boa de se adaptar à madeira? Normalmente, esses vinhos melhores de Semillon, eles são vinhos que, com passagem por madeira, trazem mais complexidade. Normalmente não se quer aquele caráter da madeira tão presente, mas a madeira ajuda no processo evolutivo, muitas vezes é madeira de segundo uso, quando é primeiro uso é uma passagem um pouco menor, enfim, traz uma característica e um caráter diferente. Então isso é legal. Isso é legal porque dá uma flexibilidade para o estilo. Então não é aquele estilo só marcado. Se a gente pega a Sauvignon Blanc, por exemplo, que é o clássico de Sauvignon Blanc, alta acidez,
um pouquinho menos de álcool de corpo, altamente aromático, e né, o perfil que a gente encontra no Sauvignon Blanc de modo geral. Ok, não é absoluto, mas dá um direcionamento. A Semillon já é um pouquinho mais flexível quando a gente fala de vinhos secos. Já nos vinhos doces, aí é esse fenômeno. E aqui até coloquei para vocês, ó, deixa eu aumentar um pouquinho para que vocês consigam ver um pouco melhor, ó, que aqui está a uva afetada pela botrytis. Percebam o seguinte, aqui está o cacho, ó. Estão vendo o cachinho aqui? E aqui no cachinho, percebam que tem uvas que não foram afetadas e tem várias uvas que foram afetadas. E percebam que ele não tá aquele mofo cinzento peludo, né? Aqui tá aquela cor mais puxada para um marronzinho, Isso aqui é o clássico da botrytis. Isso aqui é a uva que a botrytis cinerea, que é o nome desse fungo, atacou. Só que em vez de mofar a uva, estragar a uva, né, ficar uma podridão cinzenta, se tornou a famosa podridão nobre. E o que acontece aqui nesse caso, tá? Até eu vou dar um zoom, deixa eu dar uma limpada aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada aqui. E vou dar um zoom aqui para vocês. Se você dar uma olhada, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó. Vou dar um zoom aqui para vocês verem bem. Então, olha só. A gente consegue ver grãozinhos bem murchinhos e grãozinhos bem saudáveis. Saudáveis não é que esse caso aqui, que virou podridão nobre, também é saudável, tá? Mas o que acontece quando esse fungo ataca? O que acontece quando o fungo se torna podridão nobre? Porque na podridão cinzenta não tem o que fazer, bota fora que o cacho está mofado, vai ficar ruim. Quando tem esse fenômeno, então, de um local muito específico, normalmente manhãs com um pouco de umidade, alguns dias seguidos nesse fenômeno, tardes ensolaradas, quentes, esse fungo se transforma, ele afina a casca da uva, esse fungo consegue entrar dentro da casca da uva e consegue fazer algumas transformações químico-físicas dentro da casca. Primeiro, a água evapora um pouco, concentra em açúcar, e ele transforma alguns ácidos, principalmente aumentando a acidez da uva. Ou seja, os vinhos, quando são feitos e Semillon atacados por botrytis, a acidez dispara, tu vai ter uma quantidade de açúcar muito alto. Claro, o teu volume de líquido vai ser bem menor, porque a uva murchou. E aí você vai ter um vinho, a possibilidade de fazer um vinho completamente diferente do que seria o varietal com essa variedade. Também transformam-se os aromas. Então, vai transformar o caráter aromático de vinho da variedade da uva para botritizados. Porque a botrytis, quando ataca, ela traz o mesmo caráter, muito parecido os seus aromas, indiferente da uva. Então, né, a uva fica um pouco mais padronizada, entre aspas, tá? Não é bem assim, mas perde o caráter varietal e se destaca o caráter da botrytis, que é essas notas de cera de abelha, de própolis, essa nota de casca confitada de laranja, essa nota de chá floral seco, e assim, é bem amplo, né? Às vezes de caramelo, às vezes um aromazinho até de manteiga, aquele toquezinho de manteiga meio caramelizadinho, assim, né? Um caramelo com um toquezinho de manteiga. Uns aromas muito, muito gostosos. Aí, muito amplo. Claro, muito diferentes, né? É muito peculiar. A gente tá falando aí de um fenômeno que é raro, poucos lugares acontece, com uvas que são propícias a isso, que já são poucas. Tá? Aí, bom, aí o produtor, vamos pensar que o cachinho foi atacado pela botrytis. Porque assim, quando a botrytis ataca, não significa que o cacho inteiro vai ficar botrytizado. Como vocês estão vendo aqui, tem partes do cacho que está com botrytis, alguns bagos com botrytis, alguns bagos não. E aí? O que se faz? O produtor escolhe, ele pode colher esse cacho e vinificar assim, com uma parte com botrytis, uma parte sem. Ele pode separar os cachinhos, as baguinhas que tem botrytis das que não tem, e se vinificar separado. Aí é uma escolha do produtor.
O que acontece é que normalmente não tem botrytis todo ano e a incidência de botrytis varia muito. Né? Então, às vezes tem, às vezes não tem, às vezes tem pouco, às vezes tem muito. E isso também vai variar muito a safra, principalmente nas áreas onde faz vinhos doces afetados pela botrytis. Interessante, né? Claro, Sauternes é uma dessas áreas, né? Sauternes é uma dessas regiões, aí, denominações no mundo onde tem esse perfil. Na França a gente chama as denominações de apelações. Pois bem, aqui um dado para a gente pegar de referência de Semillon no mundo, que ela é uma das variedades mais plantadas. Então a gente está falando entre aí as 30 variedades mais plantadas brancas no mundo. Ela perdeu um pouco de área de vinhedos aí nos seus últimos 20 anos. Por quê? Isso que eu estava explicando para vocês. O consumidor, de modo geral, quer vinhos normalmente para consumos mais rápidos. Semillon não é a melhor variedade para fazer um vinho jovem, fresco. Não é que não dê para fazer, não é que não façam, fazem. Mas normalmente, mesmo quem faz vinho varietal, cobra um pouco mais, porque foca nela ter um pouquinho mais de qualidade. Mas é uma uva bem aceita, bem reconhecida no mundo. Pois bem, vou provar um vinho com vocês e aí vou falar sobre Semillon no mundo. Só para a gente começar a pensar, tá? Aonde é a maior referência de Sauvignon Blanc no mundo? Com certeza na França, Bordeaux, e com certeza na Austrália, em duas áreas específicas. A gente vai ter Margaret River aqui com uma área bem importante, e depois Hunter Valley aqui com outra área bem importante. Mas não é só nesses dois países. Aqui eu acho que a gente pode citar como as grandes referências, os grandes volumes, e a Austrália cada vez mais despontando como maior volume. Mas a gente tem África do Sul, com vinhos muito interessantes, a gente tem Chile, a gente tem Argentina, a gente tem alguns projetos aqui no Rio Grande do Sul acontecendo, a gente tem nos Estados Unidos acontecendo projetos legais, assim, a gente tem na Nova Zelândia. Então ela é uma uva que ela tem uma difusão interessante. Alguns até debatem, né? A Semillon já seria daquelas castas internacionais, né? Que muito destaque. Enfim, eu acho que ela não tem o mesmo protagonismo que tem, por exemplo, Chardonnay, que tem a Sauvignon Blanc, e até a Chenin, acho que tem um protagonismo um pouco maior, tá? Chenin é uma outra uva que eu gosto bastante. Também tem um protagonismo um pouco maior. Mas eu gosto dessa... Eu gosto de entender como as variedades se comportam na videira, como que depois vai resultar isso nos vinhos, mas principalmente como esses vinhos se comportam no mercado. Isso é o que eu mais gosto. Sabe o que o consumidor prefere, qual é o estilo, qual é o caminho, qual é o que ele faz, né? Qual é a busca dele. Bom, isso é muito legal. Eu gosto muito desse pensamento, assim. E boa parte das pesquisas que eu faço, elas têm uma relação com comportamento do consumidor versus perfil sensorial. Ou seja, o que aquele consumidor está comprando? Por que ele está tomando aquela escolha? Por que ele está escolhendo aquele vinho e pagando aquele preço? Isso é legal de pensar, tá? Eu gosto bastante disso. E sabe quando a gente fala da Semillon, e até eu vou pegar aqui que eu vou degustar com vocês agora, e depois eu falo um pouquinho sobre as regiões, o que tem mais destaque ali. Pois bem, eu gosto muito desse viés, gosto muito dessa ideia, assim. E hoje, o que a gente está vendo? A gente está vivendo uma valorização muito grande dos vinhos leves e frescos. As pessoas estão se direcionando, consumidores se direcionando para isso. Que é aquele vinho mais fácil de tomar, que é aquele vinho mais tranquilinho ali, né? Tipo, vai lá, toma, enfim, é de boas e tal. Enfim, o consumidor gosta disso. E eu acho isso legal, assim. Por um lado, eu acho bacana. E essas uvas que se direcionam para vinhos um pouco mais intensos, um pouquinho mais concentrados, ou que tem essa predisposição, estão se direcionando para esse estilo de vinho. Vinhos mais robustos,
vinhos mais amplos, um pouco mais complexos, e é aqui que a Semillon tem se encaixado. Mas eu quero fazer uma observação, porque nos vinhos doces, e normalmente os vinhos doces têm algum ataque da botrytis, não é sempre, mesmo Sauternes, né, que é o que a gente vai provar agora, é um Sauternes, esse é o Sauternes 2019, tá? Esse vinho passa por um processo de amadurecimento aí em torno aí de 12 meses, e normalmente Sauternes, uma parte do vinhedo, ele é atacado pela botrytis, menos ou mais, mas nem sempre, e não são todas as uvas. Então, o que eles fazem em Sauternes? Normalmente eles também deixam a uva ficar um pouquinho mais madura, tem um toquezinho de sobrematuração, muitas vezes, para aquela uva que não foi atacada pela botrytis. Podem pegar uma parte da uva, fazer um primeiro vinho, uma parte da uva fazer um segundo vinho, por exemplo. Então, depende muito de cada produtor. Mas são vinhos muito interessantes. E a uva principal, pelo ataque à botrytis, é a Semillon. Semillon, normalmente, Sauternes, vai ser assim, olha, 75%, 80%, às vezes 90% Semillon, e o restante com outras uvas, normalmente Sauvignon Blanc. Normalmente Sauvignon Blanc. E aí é o seguinte, o que eu vou provar com vocês? Vou provar, então, um Sauternes 2019. Como esse vinho vem de uma uva que foi atacada por botrytis ou com colheita tardia, é uma uva que normalmente, é um vinho que normalmente tem toquezinhos um pouquinho mais evoluídos, toquezinhos um pouquinho mais escuros. E aqui a gente já tem essa nota de, né, que, vamos lá, visualmente é um vinho bastante límpido, é um vinho visualmente muito brilhoso, não tem nada de resíduo, é muito bonito visualmente, né, mas assim, a gente dá para ver que, ó, a viscosidade, né, você gira o vinho na taça, ele vinho tem uma untuosidade. Ele é um vinho que é um vinho branco tranquilo, a coloração dele é um vinho branco, já puxado para um dourado, né, até um dourado um pouquinho, uma intensidade aí média a mais, já chegando aí numa média a mais, né, a gente consegue ver, ó, né, para um vinho branco uma intensidade um pouquinho maior, mas o que interessa mais para a gente é nariz e boca. Então, no nariz, aroma e intensidade, muito aroma, ele é um vinho que tem muito essa nota de um toquezinho de caramelo, essa nota do mel, essa nota de aquele xarope caro, que é que faz com amido de milho, um caramelo de amido de milho, né? Muito parecido com isso. Aí tem uma nota floral, tem um toquezinho floral aqui um pouquinho maior. Tem essa nota, ele tem uma nota de uma fruta aqui, então acho que aqui tem uma incidência de botrytis, mas não em tudo, porque tu tem um pouco do caráter varietal da uva também aparecendo. E ele é amplo, né? Você vai agitando a taça, ele vai aparecendo mais aromas. Muito amplo. E aí, esse vinho tem algo em torno de 12,5%, 13% de álcool normalmente. Nessa safra tem 12,5%. Ah, ele até fala aqui, ó. Eu não tinha visto. Eu tinha procurado para vocês. Depois eu vou mostrar. Ele fala aqui, ó. 100% Semillon. Eu não tinha visto, agora ele mostra aqui, ó. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Olha que legal. Isso eu acho ótimo quando tem. Quanto mais informação para o consumidor, melhor, né? Então aqui, ó. Vendo aqui, ó. Conservação, mais de 20 anos. Variedade, 100% Semillon. Eu não tinha visto. Olha que legal. Isso é ótimo. Informação sempre ajuda, tá? E... eu tô com um pouco de frio aqui, né? Hoje eu tô em Porto Alegre, não tá tão frio, mas eu tô com um pouco de frio aqui. Tô fechando aqui, entrando um arzinho frio aqui. Tá, ok. Vamos deixar aqui. Assim, bem. Tá bom. Eu me incomodo um pouco, né? Tô com o pescoço aqui um pouco incomodativo. Vamos deixar assim, tá? Vamos botar aqui, tá? Aí depois a produção fica dizendo, porque tu não fica lá bagunçado e tal. Enfim, meio descuidadinho mesmo. Bom, então, tá bom. Vamos deixar assim, tá legal. Ok. E tá meio friozinho. Vou dizer para vocês, hoje tô sem boina, tá um pouquinho frio. Se tá frio, o que a gente tem que fazer? Tem que tomar vinho, né? Então, vamos tomar vinho. Vamos provar o vinho. Porque eu tava nesse perfil aromático. Extremamente interessante. Olha, ele é muito, muito interessante. Dá vontade de ficar cheirando ele. Só não dá mais vontade de ficar cheirando, como dá vontade de provar. Em boca.
Ele é um vinho doce, muito corpo. O álcool dele é um álcool médio para médio menos, muito integrado. A acidez dele é até uma acidez média, subindo um pouquinho, quase média mais. E final longo. Ele é um final que perdura. É um final que vai por bastante tempo. Em boca, ele é muito mais essa nota de mel, essa nota de chá. Chá, sabe quando você está gripado, você pega o chá e faz com mel e tudo mais. Ele lembra muito isso, assim, e é muito gostoso. A persistência é longa, o sabor é gostoso, assim, sabe? Vai ficando aquele sabor. E assim, claro, se a gente pegasse aquela referência que a gente viu antes, né? Então eu vou colocar grandão aqui para vocês verem, que é essa questão aqui desse gráfico, porque esse é o gráfico que mostra esse perfil médio. Esse perfil médio, até eu voltar aqui, ó. Esse perfil médio aqui não é o perfil que a gente encontra em Sauternes. Esse é o perfil médio, normalmente, de um vinho seco. O que a gente tem nesse vinho aqui? Muito mais peso, que ele é um vinho doce. E assim, em boca, essa amplitude de características, ela é muito gostosa. Ele é um vinho com uma qualidade, com certeza classificada. Olha, eu vou dizer que ele é um vinho muito bom, com algumas observaçõezinhas, então entre bom e muito bom. E para Sauternes, né, tem Sauternes aí que entregam um pouco mais, mas pelo preço é um dos achados, tá? Eu adoro dar essas dicas para os alunos quando a gente encontra, porque aqui a gente tem um achado bem interessante, tá? R$189 por um Sauternes assim. A minha sugestão aqui, ó, ele aguenta a guarda. Tá? Essa acidez dele não é uma acidez tão presente em boca, mas tem uma boa persistência. Ele aguenta a guarda, mas eu já tô achando uma delícia. Eu já tô achando, com 4 anos aqui, ele delicioso. Delicioso. E essa é uma das vantagens do Sauternes. Os vinhos doces, eles têm um potencial de guarda grande, tá? Eles têm um potencial aí de um período um pouco maior, uma extensão um pouquinho maior. Eu gosto desses aromas do vinho doce um pouquinho mais evoluídos, um pouquinho mais amplos, um pouquinho mais interessantes. Agora, eu vou deixar aqui do lado, tá? Só para frisar para vocês, cara, o vinho. Chateau Jean Gaillan. Jean Gaillan é um produtor que eu gosto bastante, 2019, 100% Semillon, né? 12,5% de álcool. Eu vou deixar também minha tacinha aqui, porque daí eu vou com vocês aqui durante a nossa aula, vou provando. E assim, eu gosto também desses vinhos com um pouco menos de álcool. Eu acho bem interessante. Sauternes pode ir um pouco mais, tá? Mas eu gosto quando tem um pouquinho menos de álcool. E uma outra questão que a gente estava falando é a questão de aonde a gente tem Sauvignon Blanc com Semillon no mundo, mas principalmente onde a gente tem Semillon em destaque. E aí a gente vai lá para o Velho Mundo, França, e também aqui para a Austrália. Na Austrália, Semillon principalmente em varietal, ou protagonista. Quando a gente vem aqui para a França, Semillon em corte com a Sauvignon Blanc. Semillon com Sauvignon Blanc e algumas outras variedades, trazendo alguns complementos. E para isso, o que a gente faz? Vamos dar uma olhada pelo mundo e começando pela França. Por que a França Semillon é tão importante? Por causa de Bordeaux, que é uma das regiões mais importantes. E por isso, também não só importante como de um volume significativo, o Semillon se torna uma das uvas mais plantadas da França, principalmente quando a gente fala de uvas brancas. Então percebam aqui, ó, olha que interessante. O que a gente tem aqui? A gente tem, e eu gosto muito de comparar. A gente tem, claro, Chardonnay como uma grande referência. A gente tem a Ugni Blanc, chamada de Trebbiano Toscano, é sinônimo, né? Só que aqui está com o nome original, mas aqui usado muito mais para conhaque do que para vinho. Chardonnay, Sauvignon Blanc, e já vem a Semillon. Então, olha que interessante. De uvas brancas, Chardonnay e Sauvignon Blanc, depois a Semillon, porque a Trebbiano Toscano, que na França é chamada de Ugni Blanc, é usada para conhaque, não para vinho. Então, estamos falando da terceira uva para vinho branco mais importante da França. E olha que legal.
que legal isso. Aonde é a grande referência dela? Bordeaux. Sem sombra de dúvida. Tem outras regiões, tem um pouquinho no sudoeste, tem um pouquinho no Languedoc-Roussillon, tem. Mas é Bordeaux que dá o grande destaque. Bordeaux, essa área aqui, um pouquinho mais para o norte, que a gente pega aqui para o norte, pegando a França como um todo, seria para o sul, mas se a gente pegar aqui como referência as famosas áreas dos rios, né? Dordogne, Garonne, que se juntam para formar o estuário da Gironde. E a gente pega a grande referência aqui de Bordeaux, com certeza vai ser a margem esquerda, que fica à esquerda do estuário da Gironde e do Garonne, né? Que o que vai acontecer? Tem vários afluentes aqui em Sauternes que favorecem a botrytis. Então, vinhos doces. Aqui em Grave, a gente vai ter um pouco mais dos vinhos secos, e aqui em Entre-deux-Mers, a gente vai ter os vinhos secos também aparecendo bem. Ok, é plantado em outras áreas de Bordeaux? É. E tem protagonismo. Mas muito aquém, tem protagonismo por volume, né? Porque é a uva mais plantada branca de Bordeaux. Mas não é o protagonismo nos estilos de vinho, fora Sauternes e um pouquinho ali em Grave. Tá? Eu vou aumentar, dar um zoom, que a gente vê mais nítido o que a gente está falando. Então, se a gente pegar aqui, ó, essa aqui é a grande área dos vinhos doces. Se a gente pegar aqui, ó, principalmente essas duas áreas aqui, Sauternes-Barsac e Serrons. Depois, se a gente atravessa para o outro lado do rio, né, aí a gente vai ter outras áreas aqui que podem ter vinhos doces interessantes também, mas menos famosos do que Sauternes, principalmente. Então, vinho doce é aqui. Agora, para os vinhos secos, um pouquinho mais para o norte. Estava citando o norte antes, não é o norte da França, mas é o norte de Sauternes, que aí a gente vai ter um pouquinho mais nessa região, principalmente Pessac-Léognan, os vinhos secos vão ter um protagonismo importante quando a gente fala, né, de vinho seco de Bordeaux branco, que os vinhos tintos a gente sabe que é muito mais representativo. E aqui, no famoso Entre-deux-Mers, é que a gente vai ter vinhos brancos, que é o protagonismo dessa área, são os vinhos brancos secos, com um preço muito interessante. E aqui fica a dica para vocês, tá? Querem alguns vinhos brancos de Bordeaux com uma boa qualidade, com preços interessantes, Entre-deux-Mers. Mas não são todos. Precisa achar bons chateaus. Então fica a dica. Só para a gente ver que tem as variedades famosas plantadas aqui em Bordeaux, das uvas brancas, Semillon e Sauvignon Blanc representam mais de 90% de todos os vinhos brancos. E até eu botei aqui um exemplo para vocês entenderem, ó, o que normalmente um chateau faz. Aqui eu peguei do Braine-Cantenac. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem as parcelas de vinhedo. Percebam que a maior parte das parcelas é Cabernet Sauvignon e Merlot, mas tem umas parcelinhas amarelinhas aqui e umas parcelinhas verdes. A parcelinha amarela aqui, ó, é Semillon. As parcelinhas verdes é Sauvignon Blanc. Então, a maior parte do chateau, suas parcelas, seus vinhedos são uvas tintas, mas tem um pouco de uva branca para fazer os seus vinhos brancos secos e muitas vezes seus vinhos brancos Sauternes ou seus vinhos brancos doces. Sauternes, se tiver na apelação de Sauternes. Tá? Então, isso a gente vai ter. Ou, né, se tiver na apelação de Sauternes. Na apelação de Sauternes, o destaque são os vinhos doces. E esse é o grande protagonismo de Sauternes. Agora, os chateaus podem ter o seu vinhedo também lá em Sauternes e pode fazer os seus vinhos de Sauternes. Né? E muitos têm, inclusive. Às vezes o chateau é num lugar, onde está a propriedade do chateau, não pode fazer Sauternes, porque o vinhedo não está na apelação. Então ele vai usar essas suas parcelas de vinhedo para fazer o seu vinho seco e vai ter vinhedo lá em Sauternes e vai fazer o seu Sauternes, né? Que é bem comum.
Entre do Mars, que eu falei para vocês, são áreas com bom preço, então vale a pena, né? Tem produtores muito, muito legais aqui. A gente teve um avanço muito grande nos vinhos brancos de Bordeaux, principalmente após as pesquisas do Denis de Bourdieu. Foi um grande pesquisador da Universidade de Bordeaux e faleceu agora não faz muito tempo. E ele, né, dedicou sua pesquisa a entender muito as uvas brancas. Enfim, tem um avanço muito grande nos vinhos brancos de Bordeaux após o trabalho do Denis de Bourdieu. Tá? Vale muito a pena. Inclusive, eu estava fazendo um curso, né, lá na École du Vin de Bordeaux, que é a escola oficial lá em Bordeaux, e a sala eles têm uma sala de vinhos lá, muito legal, muito bonito o lugar. Eles têm uma sala de vinhos e nessa sala de vinhos, o nome da sala foi em homenagem, né? Colocaram o nome da sala em homenagem ao Denis de Bourdieu, para ver o quanto ele era importante, assim, como pesquisador. Né? Então, como professor da Universidade de Bordeaux e também produtor de vinhos. Né? Estive lá com o professor Júlio César Kunz, que é um professor homologado lá de Bordeaux, e ele estava também me mostrando algumas questões lá da uma propriedade antiga, bem no centro de Bordeaux, assim, e muito legal, tá? Muito legal, e legal também essa homenagem. Pois bem, coloquei aqui para vocês também uma citação, então a gente já viu que as áreas principais para vinhos doces vai estar aqui em volta de Sauternes, Barsac, Serron. Para o norte, a gente vai ter os vinhos brancos secos. Esse mapinha é um mapinha muito bom, porque ele mostra as apelações de Bordeaux com com seus direcionamentos a estilo. Também facilita bastante aí para a gente entender qual estilo é protagonista em cada lugar. Né? Isso também é bacana. E aqui coloquei para a gente ver um pouquinho sobre esses grandes vinhos, né? Então, Sauternes é uma grande referência como os vinhos doces. Chateau d'Yquem é a grande estrela, é um grande protagonista. Já nos vinhos secos, que vem dessa área, principalmente ali de Crave, que vem, né, esse grande destaque, Chateau Pape Clément é uma das grandes estrelas ali de Pessac-Léognan, e Pessac-Léognan, né, tá ali na área de Crave, e por mais que o vinho classificado deles seja um vinho tinto, eles fazem um vinho branco que é melhor que o vinho tinto. Né? Então, mesmo não tendo classificação, né, de Pessac-Léognan, não tendo alguma classificação, muitas vezes os chateaus fazem, mesmo com aquele vinho não classificado, eles fazem um grande vinho branco com um grande destaque. Um outro exemplo bacana de um grande vinho branco de Bordeaux seco é o Brion, né, que eu vou falar para vocês o seguinte, tá? Eu gosto mais do vinho branco do Brion do que do vinho tinto. Tá bom, falei. Não é que eu não gosto do tinto, tá? Mas eu gosto mais do vinho branco, do que a sua famosa garrafa, né? Esse formato, a garrafa muito, muito única aqui do Brion. E são caros, tá? Não tem jeito. São vinhos caros. Já na Austrália, o que a gente tem com a Semillon? Protagonismo também nas uvas brancas. Ela é a segunda branca mais plantada, só perdendo para Chardonnay, que internacionalmente é muito mais aceito. E essa foi uma questão também importante. A Semillon ela perde um pouco de espaço no mundo para a Chardonnay. Chardonnay é muito mais aceito, os produtores acabam muitas vezes preferindo, quando converte um vinhedo, ou quando precisa converter um vinhedo, ou replantar um vinhedo, botar uma variedade mais aceita. Mas um protagonismo importante, principalmente para os vinhos secos. A Austrália faz vinhos doces, e faz vinhos doces com a Semillon, mas o protagonismo está nos secos, principalmente os vinhos secos aqui de Margaret River, que fica aqui na costa oeste, e aqui de Hunter Valley, que a gente vai ter uma área bem importante e de maior protagonismo na Semillon no mundo, principalmente aquele produtor que eu falei para vocês chamado Tyrrells, tá? Então, prestem atenção, porque Tyrrells é um produtor aí de muito renome, de muito destaque. Botei aqui umas informações também para a gente ter, ó, como citação, para a gente pensar que a Austrália é muito mais quente. Então, se a Austrália é mais quente, interessante. Tanto que se vocês olharem aqui, ó, a gente vai ter... Opa, até marquei errado aqui, deixa eu tirar. Porque
a gente está falando que tinha marcado aqui mais para o norte, mas não é, tá? Então, a gente vai ter Hunter Valley mais aqui, ó, tá? Aqui é Hunter, beleza. Mas percebam que os vinhedos na Austrália, ó, eles estão mais para o sul da Austrália. Porque a Austrália é tão quente que aqui no norte praticamente é impossível da gente ter vinhedo. Então, os vinhedos ficam mais para o sul, estamos no hemisfério sul, né? Então, um pouquinho mais fresco, mais para o sul, que a gente concentra a maior parte dos vinhedos. Então, temos que pensar na Austrália exatamente isso, né? Bastante quente. O que a gente vai ter nos vinhos? Mais potência, mais intensidade. Ó, ampliando aquele mapa que eu tinha falado para vocês, ó. Então, pegando como referência Sydney, indo um pouquinho ao norte de Sydney, aqui em Hunter. É um vale bem importante. Vocês estão vendo aqui, ó, tem cadeias montanhosas praticamente dos dois lados, ó. É um grande vale, tem altitude, é um pouquinho mais fresco pela altitude, pela entrada dos ventos que vem aqui do Mar da Tasmânia. Então, é uma região onde desenvolve muito bem a Semillon. E aí, para Semillon, principalmente seco. E o que eles fazem aqui? Eles fazem vários estilos de vinho, desde o doce aos secos, mas principalmente esses secos mais intensos. Principalmente, as vinícolas têm um branco seco sem passagem por madeira, e normalmente tem um branco seco referência que passa por madeira. E aqui aparece muito esse perfil daqueles vinhos aonde são um pouquinho mais neutros quando jovens e que tem uma evolução longa pela frente, mas envolve aromas muito amplos, muito complexos. É muito diferenciado. Aqui Hunter Valley, para a gente pegar como referência, ó, essa é uma grande área que eu vou dizer para vocês, tá? É só para a gente pegar como informação, essa é uma informação oficial da Wines of Australia, aonde Semillon é a uva mais plantada. Então, olha como é importante a Semillon aqui em Hunter, que chega a ter aí, literalmente, quase 30% dos vinhedos com essa uva, inclusive com mais volume que a própria Syrah. Tá? E esse é um produtor que eu gosto muito, tá? Que é o Tyrrells, para mim é o grande produtor de Semillon. Ele é de Hunter, né? Essa vinícola, ele tem, é claro, tem vinhedos em outras áreas, mas a vinícola fica lá em Hunter e, assim, é impressionante o que ele consegue fazer. Até aqui está o rótulo do Chardonnay, que é o VAT 47, mas o VAT 1, que é exatamente, é igual o rótulo, só que aqui é Hunter Semillon, e aqui em vez de VAT 47 é VAT 1, né? Tem um umzinho aqui. E assim, é incrível. É um vinho realmente bem amplo, bem complexo, aqueles vinhos incríveis. Cara, chegava no Brasil pela Vinhos do Mundo, mas a Vinhos do Mundo não está importando ultimamente, porque é um vinho caro, difícil de vender, mas são realmente vinhos incríveis, tá? São vinhos bem diferenciados. E para a gente também saber que não só na França e na Austrália tem Semillon, a gente tem um fenômeno muito interessante de Semillon acontecendo no Chile, bem bacana, né? Projetos bem interessantes, principalmente ali no Maule, no Curicó. A Bouchon é a principal vinícola, hoje vem encabeçando, né? Inclusive fazendo esse Semillon aqui, que é um vinho laranja em contato com as cascas, também bem interessante. A Pisato faz um projeto legal aqui no Brasil, acho que é hoje o Semillon mais importante do Brasil que a gente tem. A gente tem El Inimigo na Argentina e na região de Mendoza. A gente tem o Marcelo Miras lá na Patagônia. A gente tem muita coisa legal acontecendo. Se vocês encontrarem um bom Semillon com um preço que era muito interessante, a Tyrrells trazia aqui para o Brasil, na verdade a Vinhos do Mundo importava, que era não o VAT 1, mas o Hunter Valley Semillon, que tinha um preço na faixa de 100 e alguma coisa, e que entregava muito. De novo, quando jovem, não era tão interessante, mas dava ali uns 4, 5 anos para ele, olha, já entregava. Eu abri esses dias, eu comprei algumas garrafas, porque eu gosto bastante, eu abri um 2017 esses dias, já estava com aquela nota evolutiva gostosa, o vinho estava entregando muito bem, uma delícia, aquela notinha, claro que eu falei do hidrocarboneto, entregando um pouquinho mais, assim, tá, olha, estava valendo muito a pena. Mas é difícil, né? Eu entendo, assim, porque a Austrália, né, uma casta não tão famosa, não é fácil de vender, né? Acaba fazendo vinhos caros, acaba
não adianta, ficando um pouquinho mais desafiador, né? Mas é legal, meninos e meninas, legal porque a gente consegue entender um pouquinho, legal que a gente consegue dar uma atenção para algumas castas que às vezes a gente não presta muito atenção, às vezes a gente desmerece um pouco, e aqui fica a dica para vocês, tá? Uma variedade que eu gosto bastante, principalmente para doces, mas também para os vinhos secos, para vocês provarem, tá? Fica a dica, procurem. Normalmente não são tão caros, porque não são vinhos tão famosos, tão reconhecidos. Claro, grandes produtores fazem vinhos caros e reconhecidos, mas a variedade normalmente não é tão reconhecida, né? É mais fácil vender Chardonnay que vender Semillon. Às vezes o Semillon então tem um preço menor para ajudar com que ele gire. Então, fica a dica para vocês. É por isso que a gente estuda, é por isso que a gente aprende. E eu adorei falar um pouquinho da Semillon para vocês. Adorei mesmo. Foi muito legal. Quero agradecer a presença de todos, deixar aquele beijo muito mais que especial, deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.